Boa noite, Luiz. O meu nome é Márcia. Tenho 50 anos e moro em Pernambuco e vou contar para você um pouco da história do meu pai e a minha. Agora, eu deixo você com as palavras do meu pai. Tudo começou no ano de 1938. Foi o ano que eu nasci. Eu nasci em uma família de 7 filhos. Eu fui o 7º filho. Eu tive minha infância normal, igual outras crianças, até eu chegar numa idade de 13 anos de idade. Tudo ali começou a mudar. Eu comecei a sentir que o meu comportamento estava mudando e o meu corpo também, mas não sabia o motivo por que estava acontecendo aquelas mudanças em meu comportamento e em meu corpo. Quando eu completei 13 anos de idade, na primeira lua cheia, eu me senti muito estranho durante o dia. Fiquei o dia todo muito agitado. Quando chegou a noite, quando eu olhei para aquela lua, parecia que aquela lua estava me chamando. E senti o meu corpo, parecia que estava pegando fogo. Meu corpo todinho doía. Principalmente a minha cabeça, doía muito. Doía tanto que eu cheguei até a perder a consciência. E acordei quando o dia estava amanhecendo, no meio do mato, pelado. Eu comecei a chorar, ficar desesperado, pois não sabia o que estava acontecendo comigo. E ainda por cima, o meu corpo estava coberto de sangue, um sangue que não era meu. Não sabia de onde aquele sangue tinha aparecido no meu corpo. Me levantei, muito assustado, do mato e fui em direção à minha casa. Ao chegar próximo do quintal da minha casa, eu vi alguns animais mortos ali, que era nosso. Quando eu entrei para dentro da minha casa, lá estava o meu pai, minha mãe, me esperando, pois eu estava muito assustado e não sabia o que estava acontecendo. Então eles olharam para mim e perguntaram se estava tudo bem comigo. Eu respondi que sim, mas tinha acontecido alguma coisa estranha, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Como que eu fui acordar no mato, ali perto da minha casa, e cheio de sangue? Então meus pais me chamaram e começaram a contar o que aconteceu comigo. Então eles me explicaram que na família tinha uma maldição que sempre caía no 7º filho. Essa maldição, quando a criança se tornava na fase boa para essa maldição se manifestar, na fase de 13 anos de idade, essa criança se tornava metade lobo, metade homem, em lua cheia. Eu perguntei, mas lobo, metade homem, o que é isso? Então eles foram bem mais claros comigo. Falou assim: filho, o que você se tornou essa noite foi um lobisomem. Essa maldição está no seu sangue. Então eu perguntei para eles o que eu poderia fazer para poder acabar com essa maldição. Então eles me responderam que, infelizmente, quando a pessoa nasce com isso, não tem jeito de acabar. A pessoa tem que aprender a conviver com isso e só acaba no último dia da sua vida. Então eu fiquei muito preocupado. Então a minha mãe falou para eu não se preocupar, pois ele sabia de tudo que ia poder me ajudar. Então, durante algum tempo, minha mãe rezava para mim toda noite e fazia um chá com algumas ervas, eu não sabia o que era. Ela falava que tudo aquilo que estava fazendo era para poder ajudar a controlar quando eu estava na forma de fera. E isso foi me ajudando. O tempo foi se passando, a cada transformação
que eu passava, eu conseguia me controlar, eu conseguia ter raciocínio e lembrar das coisas que eu fazia. Eu nunca cheguei a atacar uma pessoa. Eu sempre, quando me transformava, eu corria para o mato. Ali eu caçava e quando eu não achava nenhuma caça, eu ia até a criação lá da casa e pegava um carneiro ou uma galinha e ali eu saciava a fome da fera. Mas eu nunca tive a intenção de atacar pessoas, pois quem recebe essa maldição de sangue, de família, não tem vontade de atacar ninguém. Simplesmente a gente nasce com isso e tem que viver a nossa vida com isso. Apesar dos anos, eu fui levando a minha vida normal, como uma pessoa comum. Toda vez que eu ia me transformar, eu já tinha um lugar certo para poder ir, e onde eu ficava, não tinha perigo de eu fazer mal para ninguém. Conheci uma mulher, me casei e construí uma família. Então hoje, eu tenho você e seus irmãos, e poucas pessoas sabem da situação minha. Minha história começa no ano de 1970, quando eu nasci, também sendo a 7ª filha, e com isso eu também recebi herança de família como meu pai. E em noite de lua cheia, eu me transformaria em uma fera sedenta por sangue. Diferente do meu pai, durante a minha infância, até chegar à idade de 13 anos, onde iria mudar tudo em minha vida, eu fui orientada pelos meus pais e os meus avós, que ainda eram vivos, porém bem velhos, e que me explicaram tudo o que iria acontecer e como eu deveria fazer, porque isso era uma coisa que eu não poderia fugir. Então, chegou o dia. Eu senti os mesmos sintomas do meu pai. Dor no corpo, sentia que meu corpo estava pegando fogo e uma dor de cabeça muito, muito forte que me fez perder a consciência, e eu acordei como meu pai, nua, no meio do mato, mas com uma grande diferença. Eu lembrava de tudo o que tinha acontecido durante a noite. Os animais fugindo e eu os perseguindo até pegá-los. Quando eu cheguei em casa, os meus pais e avós estavam me esperando e perguntaram como eu estava. Então, eu respondi que estava bem, mas me lembrava de tudo que tinha acontecido durante a noite e contei tudo para eles. E então, foi um espanto. Eles não conseguiam entender como que na primeira transformação eu poderia me lembrar de tudo. E o meu pai levou um tempo para poder lembrar e controlar. E eu já na primeira transformação me lembrava de tudo. O tempo foi passando e a cada transformação eu tinha mais controle. Era como se os meus pensamentos não saíssem de lá. Só o meu corpo mudava para uma criatura horrível, mas os meus pensamentos continuavam. E a única coisa que eu não podia controlar era a fome e o instinto de caçar para se alimentar. Os anos foram se passando e eu comecei a estudar sobre essa herança maldita. Foi onde eu descobri que quando essa herança vai passando de geração em geração, ela também vai evoluindo. No princípio, as transformações antigas não eram assim. As pessoas que tinham essa maldição não tinham o controle, porém, hoje está tudo muito mudado. A cada geração, a maldição vai evoluindo e isso nos torna mais inteligentes. Bom, isso eu posso falar por mim, no meu caso, que herdei isso de minha família. Não procurei e nem pedi, simplesmente eu nasci assim. Agora, essas pessoas que procuram essa forma de se transformar através de pactos ou magias, bom, isso é um caso diferente. Elas vão atrás desse mal e, quando conseguem, se transformam em uma fera cruel e sanguinária.
O que eu posso dizer é que eu sempre levei e levo até hoje a minha vida normal, tranquilamente. Sou casada e tenho 3 filhos, 2 homens e uma menina. Uma coisa eu digo para vocês, essa coisa de 7º filho realmente é verdade, mas não é simplesmente muito certa, pois a minha filha também herdou a maldição. Como? Eu não sei. Eu acho que essa maldição escolhe as pessoas que conseguem conviver com isso. Eu não sei explicar muito bem como isso funciona, mas sei que a minha filha está em boas mãos. Na sociedade, os lobisomens são vistos como uma fera cruel e impiedosa, e eu não culpo vocês, mas há muito tempo eu acompanho notícias em jornais que falam assim: o marido espancou a sua esposa até a morte, ou o pai matou o seu filho, jogou-o da janela, ou também filha planeja o assassinato dos pais e ajuda a matá-los para ficar com herança. Ou mulher, juntamente com o amante, planejou o assassinato de seu marido para ficar com seguro de vida e criança foi estuprada e morta. Também tem brigas de trânsitos, que geralmente deixam homens mortos. Vendo tudo isso, eu pergunto a vocês: quem são as feras nessa história? O homem ou o lobisomem? Boa noite.